Então, olha só. Então, a gente falou da distribuição eletrônica dos átomos que são considerados neutros, que são átomos que têm a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Aqui, nós vamos falar sobre distribuições irregulares. Como assim? Existem algumas distribuições e quando a gente chegar nesse caso, nós vamos ter que fazer algumas alterações. Como assim? Qualquer distribuição eletrônica que for terminada com S2 e D4 ou S2 e D9, elas não vão permanecer assim, elas não devem permanecer assim, tá? A gente deve retirar um elétron do orbital S e promover e transferir ele para o orbital D. Como assim? Se termina com S2 e D4, se ele não pode ficar assim, você vai tirar um elétron do S e vai transferir para o D. Então, ao invés de ficar S2, D4, vai ficar S1, D5. E, se você tiver a distribuição eletrônica que termina com S2, D9, ela não deve ficar assim. Você vai tirar um elétron do S e vai transferir para o D. Então, vai ficar, ao invés de ficar S2, D9, vai ficar S1 e D10. Como assim, Carlos? Quando a gente pega a distribuição eletrônica do cromo, o átomo de cromo, ele tem um número atômico igual a... Deixa eu ver o número de elétrons que ele tem aqui. Só um minutinho. O número atômico dele é igual a 24. Ele tem que ter 24 elétrons. Não sei se vocês estão vendo aí, mas tem uma forma de representação de distribuição eletrônica que eu não tinha mostrado, que é essa aqui, ó, que você utiliza com o número atômico normal, que é 24, mas esse argônio aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, eu quero mudar a cor da tinta, peraí. Olha aqui, tá vendo que aparece um AR antes e depois aparece 4S2 e 3D4. O que isso significa? Se vocês forem na tabela periódica de vocês, no final da parte de química, tem uma tabela periódica aí, na página 145. Peguem para mim aí, fazendo favor, e vejam o que eu estou querendo dizer aí, ó. Olha só, nessa página aqui, ó, na 155 a gente tem essa tabela periódica. O argônio, o número atômico dele é igual a 18, tá? E ele é o gás nobre que se encontra antes do cromo. O cromo está aqui embaixo, ó, na linha de baixo, CR24. Então, quando eu coloco AR entre colchetes aí e depois coloco o restante que falta para a distribuição eletrônica do elemento, isso também está correto. Você sempre pode colocar o gás nobre que vem antes desse elemento químico, que aí tem o número X de elétrons. Então, o argônio, ele tem um total de 18 elétrons, porque é o número atômico dele que está aí. Então, 18. Como o cromo tem 24, faltam 6. Então, fica... Aí se termina a distribuição eletrônica. 4S2 e 3D4. Como eu falei, quando termina a distribuição eletrônica em S2 e D4, não pode ficar assim. Você tem que tirar um elétron do nível S2 e transferir para o nível D. Então, ao invés de ficar 4S2 e D4, o correto é ficar 4S1, 3D5 aí, tá? De forma parecida, tem com o átomo de cobre. O átomo de cobre, ele tem um número atômico, oh meu Deus, ele tem um número atômico aí igual, o cobre está logo depois. O cobre está um pouco na frente, tem um número atômico igual a 29. O gás nobre que aparece antes do cobre também é o argônio, que tem 18 elétrons. Então, eu coloco só o restante da distribuição eletrônica. Então, ficou o argônio, porque ele tem 18 elétrons, e é o gás nobre que vem antes do cobre, 18 elétrons aqui, só que ele tem que ter, no total, 29 elétrons o cobre. Então, 4S2, 3D9. Ou seja, ó, se eu pegar 2 mais 9 aqui, mais 18 do argônio, dá um total de 29 elétrons, que é o total que o cobre tem. Só que como terminou com S2 e D9, eu falei que não pode ficar S2 e D9. Eu tiro um elétron do S e transfiro para o D. Então, fica 4S1, 3D10. Tá? A terminação da configuração eletrônica.
São só esses dois casos de irregularidade de distribuição eletrônica que eu tenho. Quando a distribuição terminar em final S2 e D4 e final S2 e D9. São só esses dois casos que a gente tem de irregularidade. Se ficar S2 e D4, S2 e D9, você tem que reescrever para S1 D5 e S1 D10 aí. No livro de vocês tem direitinho também mostrando exatamente esses dois casos do cobre e do cromo, como eu mostrei para vocês. Só que ele mostrou a distribuição eletrônica toda que vem antes, ele não colocou o argônio, mas mostrou que no final se transferiu do S2 para o D4 aí e do S2 para o D9 na página 14. Está demonstrando isso aí para vocês, tá? Ok, pessoal? São dois casos de exceção que a gente tem aí. Entendido? Sim ou não? Deixa eu pausar aqui, peraí. Beleza. Então, vamos continuar aí. Então, olha só. Presta atenção nessas definições. Nós temos subnível de valência e subnível mais energético. O que é o subnível de valência? É o mais distante do núcleo, ou seja, é a última camada de elétrons que um átomo pode ter, tá? E o subnível mais energético é o que aparece por último na distribuição eletrônica. Como assim? É o último que você escreveu. Vamos voltar àqueles exemplos que a gente viu anteriormente para a gente ver o que é subnível de valência e o que é subnível mais energético. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, deixa eu apagar esses rabiscos aqui. Nessa distribuição eletrônica do níquel, qual seria o subnível de valência? Ou seja, o que está mais distante do núcleo? Alguém pode me falar? É 1s2, 2s2, qual desses aí é o subnível de valência na distribuição eletrônica do níquel? Estou esperando. É o D, Carla? Não. O 3D8, quem falou comigo? Maiara. Maiarinha, o 3D8 não foi o último que você escreveu na distribuição eletrônica? Sim, foi. O último que você escreve na distribuição eletrônica é o mais energético, ok? Tá bom. E o de valência é o que está mais distante do núcleo. Como assim? Vai ser o nível de energia maior que você tem. Quais níveis de energia que você tem? Camada K, L, M, N, O, P e Q. Ou seja, nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, qual que é o nível que é o maior que a gente tem, que vai estar mais distante do núcleo? É o 4. É o 4. Então, o 4S2. 4S2 seria o subnível o subnível de valência, que é o que está mais distante do núcleo, e o 3D8 é o mais energético, que foi o último que você escreveu aí na tabela periódica. Na tabela periódica não, desculpa, na distribuição eletrônica, ok? Beleza. Então tá, vamos ver aqui, ó, vamos voltar aqui. E nesse caso aqui do cálcio, qual vai ser o subnível mais energético e qual vai ser o de valência? O de valência é o 4S2 e o energético também? Sim. O energético é o último que você escreveu. O último que você escreveu foi o 4S2. E o de valência é o que está mais distante do núcleo, ou seja, é o subnível que tem o maior número de níveis de energia. No caso, é o nível 4, então também é o 4S2. Então, nem sempre o de valência vai ser o mais energético, mas pode acontecer do de valência ser o mais energético também, tá? Então, o de valência é o mais distante do núcleo e o mais energético é o último que você escreve na distribuição eletrônica. E para a gente fechar as distribuições eletrônicas, a gente vai falar a distribuição de um cátion, a distribuição de ânions, e a gente vai para números quânticos e fecha a nossa aula, tá? Então, vamos lá. Então, lembrando, quando o átomo não é neutro,
ele é um átomo que ele é carregado ou positivamente ou negativamente, que é o que a gente chama de íons. Especificamente, quando um átomo ele é carregado positivamente, a gente chama esse íon de íon positivo e especificamente eu chamo ele de cátion. Lembra que cátion são espécies carregadas positivamente porque elas perderam elétrons. Se elas perderam elétrons, que são cargas negativas, quer dizer que ele vai ter mais carga positiva do que negativa. Ou seja, o número de prótons vai ser maior que o número de elétrons, tá? E aí, quando você vai fazer a distribuição eletrônica de um cátion, o que você deve fazer? Primeiro, fazer a distribuição desse átomo no estado fundamental ou neutro. Depois que você faz a distribuição eletrônica no estado fundamental ou neutro, lembra que o cátion tem que perder elétron. Você vai retirar esse número de elétrons que ele tem que perder do nível mais externo em relação à distribuição eletrônica. Como assim? Olha aqui. Vamos supor que eu tenho um ferro, tá? O número atômico do ferro é 26, o átomo neutro, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Aí eu fiz a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Somando aqui, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Total certinho de elétrons que eu tenho aí do ferro no estado fundamental ou neutro. Aí vem a pergunta. No caso do ferro aí, dessa distribuição eletrônica, quem é o subnível de valência dele? O 4s2. 4s2. Quem que é o subnível mais energético? 3d6. 3d6, porque foi o último que você escreveu, por isso que é o mais energético. E o 4s2 é o que está mais distante do núcleo, esse que é o de valência. Digamos que eu queira fazer a distribuição eletrônica do ferro 2+. Ou seja, se é ferro 2+, quer dizer que ele vai perder 2 elétrons. De acordo com o que eu falei com vocês, quando eu faço a distribuição eletrônica de um cátion, que é uma substância, um tipo de espécie que perdeu elétrons carregada positivamente, eu faço primeiro do átomo neutro, igual eu fiz aí, e eu retiro os elétrons mais externos. Se é ferro 2+, quais são os elétrons que eu tenho que tirar aí? De qual subnível? Quem que está mais externo, mais distante do núcleo? Hã? 4s2. Isso, 4s2. Então, ó, se eu quisesse fazer do ferro 2+, eu ia manter tudo igual e ia retirar apenas o 4s2, que o 4s2 é o nível mais externo. Eu vou tirar o 4s2 porque eu tenho 2 elétrons aqui, ó. E se é ferro 2+, é porque ele perdeu esses 2 elétrons aí, tá? Olha só, pensando nisso, eu tenho aí a configuração eletrônica do manganês, o Mn. Ele tem 25 elétrons no estado fundamental ou neutro. Eu quero que vocês façam aí a distribuição eletrônica do Mn no estado fundamental ou neutro, com 25 elétrons, e depois façam a distribuição do Mn2+, do cátion dele. Faz aí para mim ver se vocês entenderam, rapidinho. Vamos lá, 3 minutos. São 5 horas agora, 5 e 3 eu corrijo. Vamos lá. Faz o estado fundamental primeiro com 25 elétrons, depois você vai fazer do Mn2+. Aí você tem que tirar esses 2 elétrons do nível mais externo.
Já pode corrigir, pessoal? Sim? Esperar mais um minutinho, que eu falei que era 5:03. Então, vamos lá, ó. Primeiro, eu vou fazer a distribuição eletrônica do manganês no estado fundamental ou neutro. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Então, somando aí os elétrons. 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20 e 25. Só que eu falei para vocês que eu queria também a distribuição eletrônica do manganês 2+. Ou seja, ele tem que perder 2 elétrons. E de acordo com o que eu falei, você tem que retirar os elétrons do nível mais externo. Ou seja, o nível mais externo é o 4s2. Então, você vinha lá e ia ficar assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d5, tá? Deixa eu ver o que estão falando aqui comigo, peraí. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Vamos continuar. Já está quase acabando. Agora a gente vai falar da distribuição eletrônica dos ânions, que são as espécies carregadas negativamente. Aqui tem outro exemplo, pessoal, só do CD2+. Então, olha aqui, ó, só para mostrar para vocês como é que eu fiz. Ele tem 48 elétrons. Eu fiz a distribuição primeiro do átomo fundamental ou neutro. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 e termina em 4d10. Somando aqui, ó, dá, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48. Bateu com a quantidade de elétrons que ele tem no estado fundamental. Mas eu queria do CD2+, ou seja, ele tem que perder 2 elétrons. E aí você tira do nível mais externo, que é o mais distante do núcleo. O nível mais externo, mais distante do núcleo, é o 5s2 aí, tá? Eu não consigo abrir esse chat. Deixa eu ver aqui. Ô, Maria Vitória, não. Ô, Ana Vitória, o que você não entendeu de tirar esse 4s2? De qual configuração eletrônica que você está falando? De qual átomo? Que eu vou colocar aqui de novo. Fala para mim aí. Foi qual distribuição que você não entendeu? Não tem como você falar. Espera aí. Foi desse último que eu fiz ou foi do anterior? Tá, estou esperando você digitar então. Foi esse de 48 elétrons? Não, né? Foi o outro. Mas eu não tirei o 4s2 desse último, não. Ah, tá, do outro. Tá. Beleza, entendi. Espera aí. Foi desse aqui que você não entendeu, né? Ó. Desse aqui que você não entendeu. É isso? Espera aí, eu não estou conseguindo entender por que meu chat não está abrindo ao mesmo tempo. Espera aí. É esse que eu coloquei aí, não foi? Que eu tinha colocado e eu tirei? Você não entendeu?
Tá, beleza. Pois é. Então, você sabe fazer distribuição eletrônica. Só que você tem que fazer distribuição eletrônica. Isso aqui que eu quero, olha só, presta atenção. A distribuição... Oh, meu Deus. A distribuição eletrônica que eu quero é do manganês 2+. O manganês 2+ é um cátion. E eu expliquei para vocês. O cátion é uma espécie que perde elétrons. Como é 2+, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. E aí, para você fazer a distribuição eletrônica de um cátion, primeiro você faz do elemento no estado fundamental ou neutro. Ou seja, o manganês neutro ele tem 25 elétrons. Eu fiz a distribuição eletrônica toda aí, que dá um total de 25 elétrons. Como ele é um cátion 2+, ele perdeu 2 elétrons. Eu não posso tirar esses 2 elétrons do jeito que eu quiser. Não é só simplesmente eu fazer 25 menos 2, que vai dar 23, e fazer a distribuição eletrônica de 23 elétrons, não. O que você tem que fazer? Fazer a distribuição eletrônica dos 25 elétrons, igual eu fiz aí. Como ele vai perder 2 elétrons, porque a carga é 2+, eu vou tirar do nível mais externo. O nível mais externo, lembra que o número do nível é representado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, que é o número de níveis que a eletrosfera vai ter. Qual que é o nível mais externo dessa distribuição eletrônica? É o nível 4. E no nível 4 ele tem 2 elétrons. Como ele tem que perder 2 elétrons, que é Mn2+, os elétrons que eu vou retirar é justamente esses aqui. E a distribuição eletrônica desse Mn2+ fica dessa forma. Você entendeu? Você entendeu agora com a explicação que eu te dei? Tem certeza? Certeza? Então tá bom. Então vamos lá então para a distribuição eletrônica dos ânions e aí a gente fecha, tá? Então vamos lá. Eu já passei. Carla. Oi. Eu fiquei só com uma dúvida. Fala. No caso, quando eu tenho um nível, por exemplo, 3, aí eu tenho subníveis S, P e D nele. O mais, a camada de valência seria 3D? Sim, sim. Que é o orbital que está mais Ah, tá. distante. Entendi. Tá? Beleza, entendi. Então tá bom. Então vamos lá. Agora para a gente fechar a configuração eletrônica de um ânion. Então, ó, a questão do ânion é um íon também e é um íon carregado negativamente. O que significa um ânion? Quer dizer que ele ganhou elétrons. Então, se ele ganhou elétrons, ele vai ter mais elétrons do que prótons. Então, quer dizer que ele vai ter um número de prótons menor que o número de elétrons. Como que eu faço a distribuição eletrônica de um ânion? Eu faço, novamente, a distribuição eletrônica do átomo fundamental ou neutro. E aí, os elétrons que ele vai ganhar, eu vou colocar no subnível incompleto, que estiver incompleto. Como assim? Olha meu exemplo aqui. Eu tenho um oxigênio que tem um número atômico igual a 8. Quando eu faço a distribuição eletrônica desse oxigênio, que está no estado fundamental ou neutro, que a quantidade de prótons é igual a de elétrons, a distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p4. Quando eu somo os elétrons, aí dá um total de 8. Nessa distribuição eletrônica aí, 1s2, 2s2, 2p4, qual é o subnível que está incompleto? Qual que é, Maiarinha? Você que está com o microfone aberto aí. O P. O P. Por que é o P? Porque nele cabe 6 elétrons. O máximo de elétrons que ele cabe são 6, justamente. E como ele tem 4, então quer dizer que o subnível dele está incompleto, certo? Sim. Então, se eu quisesse fazer a distribuição eletrônica do O2-, ou seja, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons, onde que eu vou colocar esses 2 elétrons? No subnível P, porque é o único que está incompleto. Então, vai ficar 1s2 igual antes, 2s2 igual antes. Como antes eu tinha 2p4 e eu tenho que adicionar 2 elétrons, e eu vou adicionar os elétrons no subnível que está incompleto, o 2p4 vai se tornar 2p6. Então, vai ficar 2, 4, mais 6, 10 elétrons. Se antes ele tinha 8 e ele ganhou 2, então
A distribuição eletrônica dele fica dessa forma, tá? Ô, Vamos ver se Carla, vocês então, entenderam. No no volta. caso dos ânions, vai ser sempre no que eu escrever por último, né? Porque se tiver de ser incompleto, vai ser nele. Sim, geralmente é no último. Beleza, então. Então vamos E se lá. eu tiver completo? Ele não vai estar completo. Pode ter certeza que ele não vai estar completo, não. Ah, beleza, então. Tá? Olha só, eu tenho aí o bromo Br- com 35 elétrons. O que é que vocês vão fazer? Vão fazer agora. Faz a distribuição eletrônica do bromo 35 e depois faz a distribuição eletrônica do Br-1, que quer dizer que ele ganhou um elétron só. Vamos lá. Faz rapidinho para a gente finalizar nossa aula. Maiarinha tá fera na química. Maiarinha é braba. Pode corrigir? Não? Tá. Tô esperando. Agora pode? Então vamos lá. Então presta atenção. A distribuição eletrônica dele, então, vai ficar, ó. Um S do bromo no estado fundamental ou neutro, ou seja, com a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Ó, 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20, 30, 35 elétrons. Isso é a distribuição eletrônica no estado fundamental ou neutro do bromo. Só que, quando a gente olha essa distribuição eletrônica dele, qual é o subnível que está incompleto? Maiarinha, cadê você? Incompleto é o 4P, né? 4P5. Não? Isso, é o 4P5. é o 4P5, perfeito. Se eu falei para vocês fazerem a distribuição eletrônica do Br menos, quer dizer que ele vai ganhar quantos elétrons? Um só. Um só. Então, eu vou adicionar esse um elétron em qual subnível? No 4P5. No 4P5, P, que é o que está incompleto. Então, em vez de ser 4P5, vai ser 4P6. Ficou claro aí? Sim. Ficou? Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Isso, 4P5, isso. O elétrico ele ganhou mais um. Isso, por isso está a carga menos aí. Ele ganhou um elétron, por isso que é Br menos. Se ele ganhasse mais de um elétron, ia ser 2 menos. Se ele ganhasse 3 elétrons, ia ficar 3 menos, entendeu?
Se ele perdesse, 2 ia ser mais 2, tipo, né? Consequentemente. Isso. Mas aí não seria um ânion, aí seria um cátion. Ah, não, beleza, entendi. Entendeu? Então tá bom. Pessoal, olha só. Aqui só para demonstrar a substituição eletrônica do enxofre 2-. Eu fiz a substituição eletrônica primeiro dele em estado fundamental ou neutro. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p4. Somando aí dão 16 elétrons. Só que eu quero a substituição eletrônica do enxofre 2-. Ou seja, ele vai ganhar 2 elétrons. Qual é o subnível aí que está incompleto? 3p4. 3p4? 3p4, isso. Quando fala que é 2-, quer dizer que ele ganhou ou perdeu elétron? Ganhou. Ganhou quantos? 2, olha. 2. Então, aonde que eu vou colocar esses 2 elétrons? 3p4. No 3p4, porque é o subnível que está incompleto. Então, vai ficar no final 3p6. Tudo bem? Sim. Pessoal, olha só. Teoricamente, a gente teria mais 22 minutos de aula aí, só que eu não teria tempo suficiente para explicar números quânticos todos. Eu preciso de ter essa explicação toda completa. Eu vou liberar vocês, e aí na semana que vem a gente continua. Pode ser? Tudo bem? Pode. Então tá bom, a gente se vê na próxima aula. Tá? Vou mandar o link, vou subir as aulas para o YouTube e mando o link no grupo para vocês. Com Deus, professora. Com Deus. Um beijo. Bom final de semana para você. Pega leve no gin aí hoje aí no